Algumas palavras escritas em silêncio têm mais poder do que gritos em praça pública. Cartas antigas, diários esquecidos e mensagens escritas à mão guardam verdades que mudaram completamente os rumos da história. Neste vídeo, você vai conhecer 10 cartas e diários que transformaram o mundo para sempre. Seja por denunciarem injustiças, revelarem segredos ou preverem tragédias com precisão assustadora. Cada relato que você verá aqui não foi lido em tempo real. Ele foi sentido, escrito com alma e preservado como testemunha de uma época. De bilhetes deixados por soldados em seus últimos suspiros, até diários que documentaram o fim de civilizações, essas palavras sobreviveram ao tempo. E agora, você vai sentir o peso de cada linha. Prepare-se para mergulhar em confissões, alertas e revelações que, mesmo em silêncio, ecoam até hoje. Paris, 1793. A Revolução Francesa ruge pelas ruas, e no coração desta tempestade encontramos Maria Antonieta, a última rainha da França. Acusada de traição e condenada à morte, ela se agarra a um último fio de esperança, uma pena, um pedaço de papel e a promessa de que suas palavras encontrarão sua cunhada. Em uma cela fria e úmida, sob a sombra da guilhotina, ela escreve: cada palavra manchada não com tinta, mas com o peso de um reinado desmoronando. Ela implora por perdão, não para si mesma, mas pela fúria que consome seu povo. Ela declara amor eterno à sua família, um farol de humanidade em meio ao caos. Mas a história, assim como a natureza, segue seu curso implacável. A carta, contrabandeada para fora da prisão, chega ao seu destino, mas a rainha não. Maria Antonieta é levada à guilhotina, suas últimas palavras perdidas na multidão. Mas a carta sobrevive, um pedaço de papel frágil, manchado de lágrimas e talvez até mesmo de sangue. Um testemunho silencioso da fragilidade do poder, da força do amor maternal e do desespero silencioso de uma rainha que, diante da morte, só queria ser ouvida. As trincheiras da Primeira Guerra Mundial, um labirinto de lama, medo e violência inimaginável. É aqui, em meio ao rugido ensurdecedor da batalha, que encontramos o jovem soldado britânico John Maxwell. Em suas mãos, não um rifle ou uma granada, mas um pequeno diário surrado. A cada noite, sob a chuva incessante e o brilho fantasmagórico das explosões distantes, John escreve. Ele escreve sobre o horror, a carnificina, a lenta e implacável erosão da esperança. Suas palavras, rabiscadas à luz de velas, pintam um retrato vívido do inferno na terra. Em uma entrada, ele descreve a morte de um amigo próximo, o silêncio assustador que se seguiu à explosão, o cheiro de pólvora e carne queimada. Em outra, ele fala sobre o medo constante, a sensação de que a morte espreita em cada sombra, em cada canto da trincheira. Mas John não escreve apenas para si mesmo. Ele escreve para o mundo exterior, para aqueles que não conseguem imaginar a brutalidade da guerra. Suas palavras são um aviso, um grito de alerta para que a humanidade nunca mais repita os erros do passado. No coração da Europa ocupada pelos nazistas, uma jovem chamada Anne Frank se agarra à vida em um sótão escuro e empoeirado. Escondida do mundo exterior, ela encontra consolo em um diário xadrez, um presente de aniversário que se torna seu confidente, seu amigo imaginário, sua única válvula de escape. Anne escreve sobre o medo constante, a fome, o tédio sufocante do confinamento.
mas ela também escreve sobre esperança, sobre seus sonhos para o futuro, sobre sua crença inabalável na bondade humana. Suas palavras, cheias de inocência e maturidade além de sua idade, pintam um retrato comovente da resiliência do espírito humano. Apesar de tudo, escreve ela, eu ainda acredito na bondade inerente ao homem. Uma frase que ecoa através do tempo, um farol de esperança em meio à escuridão. Anne Frank e sua família foram eventualmente descobertos e enviados para campos de concentração. Anne morreu em Bergen-Belsen em 1945, apenas algumas semanas antes da libertação do campo. Seu diário, porém, sobreviveu. Capítulo 4. John F. Kennedy, o carismático presidente americano, um ícone de esperança e progresso. Mas por trás do sorriso cativante e das palavras inspiradoras, escondia-se uma mente preocupada com o destino do mundo. Em uma carta pessoal a um amigo próximo, escrita pouco antes de seu assassinato, Kennedy revela seus medos mais profundos. Ele fala sobre a Guerra Fria, sobre a corrida armamentista, sobre a crescente divisão entre as nações. Mas o que realmente o preocupava, o que o mantinha acordado à noite, era a ganância. O mundo não está dividido por ideologias, escreve ele, mas por ganância. Uma frase profética que ecoa com ainda mais força nos dias de hoje. Kennedy via a ganância como uma força corrosiva capaz de destruir tudo o que a humanidade havia conquistado. Sua carta, um vislumbre raro e íntimo da mente de um líder mundial, é um lembrete de que mesmo os mais poderosos são assombrados por dúvidas e medos. Capítulo 5. Na notória prisão da Ilha Robben, na África do Sul, um homem chamado Nelson Mandela luta contra o apartheid e a opressão. Condenado à prisão perpétua, ele se recusa a ser silenciado. Em segredo, ele escreve. Usando pedaços de papel contrabandeados para dentro da prisão, Mandela redige uma carta poderosa e inspiradora. Nela, ele apela à juventude sul-africana, exortando-a a lutar por seus direitos com dignidade, coragem e inteligência. A educação, escreve ele, é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Suas palavras, cheias de esperança e determinação, ecoam pelas celas da prisão, dando força aos seus companheiros de cárcere. A carta de Mandela, contrabandeada para fora da prisão e publicada clandestinamente, se torna um grito de guerra para o movimento anti-apartheid. Suas palavras, escritas em segredo, desafiam um regime brutal e inspiram uma nação a lutar por sua liberdade. Capítulo 6. No Vale Swat, no Paquistão, onde a educação de meninas é proibida pelo Talibã, uma jovem chamada Malala Yousafzai se recusa a ser silenciada. Aos 11 anos de idade, ela escreve uma carta corajosa e comovente, denunciando a opressão e defendendo o direito à educação para todas as meninas. Eu quero ser educada, escreve ela, não para me tornar superior a ninguém, mas para dar poder a mim mesma e ajudar outras mulheres. Suas palavras, cheias de sabedoria e determinação, ressoam com milhões de pessoas ao redor do mundo. Malala se torna um alvo do Talibã, que tenta silenciá-la com a violência. Mas mesmo após ser baleada na cabeça, ela se recusa a ser intimidada. Sua coragem inspira o mundo, e sua carta se torna um símbolo da luta pelo direito à educação para todas as crianças. Edgar Allan Poe, o mestre do macabro, o poeta da melancolia. Sua vida, envolta em mistério, termina de forma tão enigmática quanto suas histórias. Encontrado delirante nas ruas de Baltimore,
Paul carregava consigo um bilhete misterioso, um último enigma para o mundo decifrar. As sombras estão se fechando, escreve ele em letras trêmulas. Eles sabem. Eu tentei avisar. Quem são eles? O que Paul sabia? Seu bilhete, escrito em momentos de confusão e medo, continua a alimentar especulações e teorias da conspiração até hoje. Alguns acreditam que Paul estava sendo perseguido por inimigos secretos, enquanto outros especulam que ele estava sofrendo de delírios induzidos por álcool ou doença mental. Seja qual for a verdade, o bilhete de Paul permanece um mistério insondável, um último sussurro de um gênio literário à beira da morte. No deserto gelado de Kolyma, no extremo leste da Sibéria, o escritor russo Varlam Shalamov luta para sobreviver em um dos campos de trabalhos forçados mais brutais da história, o Gulag. Em segredo, ele escreve. Usando restos de papel e lápis roubados, Shalamov documenta os horrores do Gulag. Ele escreve sobre a fome, o frio, o trabalho exaustivo, a brutalidade dos guardas e a desesperança que esmaga a alma. O homem é mais fraco do que pensa, escreve ele, mas também é mais forte do que imagina. Suas palavras, escritas em condições desumanas, são um testemunho da resiliência do espírito humano e uma acusação poderosa contra os horrores do totalitarismo. O diário de Shalamov, contrabandeado para fora da União Soviética após sua libertação, chocou o mundo com sua crueza e honestidade. Suas palavras, escritas para que o mundo jamais esquecesse, servem como um lembrete brutal do custo humano da tirania. Leonardo da Vinci, o gênio renascentista, o mestre da arte e da ciência. Seus cadernos, repletos de desenhos anatômicos, projetos de máquinas voadoras e observações sobre a natureza, revelam uma mente à frente de seu tempo. Em meio a esboços de asas mecânicas e estudos sobre a anatomia humana, encontramos anotações curiosas, quase proféticas. Da Vinci imaginava máquinas voadoras, submarinos e até mesmo dispositivos de comunicação que permitiriam às pessoas conversarem à distância. Haverá um tempo, escreve ele, em que as imagens viajarão pelo ar e as vozes serão ouvidas a quilômetros de distância. Séculos antes da invenção do telefone, do rádio e da televisão, Da Vinci já vislumbrava um futuro moldado pela tecnologia. Seus cadernos, um tesouro de ideias e invenções, são uma janela para a mente de um gênio que transcendeu seu tempo. Da Vinci não apenas imaginou o futuro, ele plantou as sementes para que ele se tornasse realidade. Londres, 1888. As ruas escuras e enevoadas de Whitechapel ecoam com medo. Um assassino implacável, conhecido apenas como Jack, o Estripador, está à solta, aterrorizando a cidade. Mas Jack não é apenas um assassino. Ele é um mestre da manipulação. Um showman do macabro. Enquanto a polícia busca desesperadamente por pistas, uma carta arrepiante chega à Central de Polícia de Londres. A caligrafia é irregular, quase frenética, e a mensagem, escrita em tinta vermelha escura, faz o sangue gelar nas veias. Caro chefe, começa a carta. Eu continuo ouvindo que vocês me pegaram, mas não vão ainda. A carta, assinada com o nome Jack, o Estripador, é a primeira de muitas que o assassino enviará à polícia. As cartas de Jack, o Estripador, são um estudo de caso em terror psicológico. Elas são cruéis, arrogantes e cheias de detalhes mórbidos que só o assassino poderia saber. Elas transformam um assassino em uma lenda,
um fantasma que assombra as ruas de Londres até hoje. E assim termina nossa jornada pelas páginas da história, pelas palavras que moldaram o mundo, que desafiaram tiranos, que nos fizeram rir, chorar e questionar tudo o que sabemos. Cada carta, cada diário, cada bilhete rabiscado às pressas é uma cápsula do tempo, um vislumbre da alma humana em toda a sua beleza e feiura. Se você gostou dessa jornada, se inscreva no canal, deixe o like e faça parte da nossa comunidade. Lá tem vídeos exclusivos para quem é membro. E você pode ajudar o nosso canal deixando um super like apertando no botão Valeu demais! Um abraço e até o próximo vídeo.